A ausência de pais é a principal causa do declínio do bem-estar infantil em nossa sociedade. Ela também está no cerne de nossos problemas sociais mais urgentes. No entanto, apesar de sua escala e das graves consequências sociais, esse é um problema frequentemente ignorado ou negado. David Blankenhorn: as famílias são o reflexo em miniatura da sociedade. Lares fortes e estáveis contribuem para o desenvolvimento social, enquanto famílias disfuncionais empurram a sociedade para o colapso. Mais do que em qualquer outro momento da história, a estrutura familiar está em ruínas, com um número significativo de crianças crescendo sem a presença de um pai. Neste vídeo, com base nas pesquisas do sociólogo americano David Popenoe e do psicólogo Michael Lamb, exploramos como a ausência de pais prejudica as crianças e desestabiliza a sociedade, além de discutir como esse problema pode ser solucionado. Com base nas evidências, é possível argumentar com segurança que a privação paterna, na forma de ausência física, econômica e emocional dos pais, tornou-se a forma mais prevalente de maus tratos infantis hoje. David Popenoe ressalta que os pais estão desaparecendo da vida familiar, deixando apenas as mães para cuidar das crianças, e as mães não são suficientes. Isso reflete a crescente preocupação com a ausência paterna e seus efeitos prejudiciais no desenvolvimento infantil. Michael Lamb, psicólogo renomado, reforça essa visão ao afirmar: a presença do pai é essencial para o desenvolvimento emocional e social das crianças. Sem a figura paterna, os filhos frequentemente enfrentam desafios significativos em termos de comportamento e saúde mental. Lamb destaca que a ausência paterna pode levar a problemas de conduta e dificuldades na formação de relacionamentos saudáveis, o que compromete não apenas o bem-estar da criança, mas também a coesão social. Aproximadamente 40% das crianças nascem de mães solteiras. Mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio, com a mãe frequentemente obtendo a custódia dos filhos. Mesmo nas famílias em que o pai está fisicamente presente, muitos não estão emocionalmente envolvidos na vida dos filhos. Muitos pais estão viciados em seus smartphones ou em drogas e álcool. Outros trabalham longas horas ou em múltiplos empregos para sustentar a família, diante da constante queda do poder de compra. Seja ausente emocionalmente ou fisicamente, o problema da ausência paterna atingiu proporções epidêmicas, e uma mãe não pode preencher o vazio deixado por um pai ausente. Homens e mulheres possuem diferenças biológicas inatas, que resultam em estilos parentais distintos, porém complementares. Enquanto as mulheres tendem a ser mais compassivas e voltadas para os relacionamentos, os homens são mais competitivos, agressivos e focados na autossuficiência. As mães oferecem um ambiente seguro e emocionalmente acolhedor. Já os pais desafiam seus filhos, ampliam seus limites e ajudam a desenvolver autonomia. Uma criança em crescimento precisa do envolvimento tanto paterno quanto materno. Michael Lamb ressalta que a presença de ambos os pais é crucial para o desenvolvimento emocional e social da criança. Elas se beneficiam significativamente das abordagens distintas e complementares dos pais em suas vidas. Lamb explica que, enquanto as mães fornecem suporte e acolhimento, os pais frequentemente incentivam a autonomia e resiliência. Essa complementaridade é essencial para o desenvolvimento equilibrado, auxiliando as crianças a enfrentar desafios emocionais e sociais de forma mais eficaz. Infelizmente, padrastos não são uma solução confiável para a ausência paterna. Muitas vezes, crianças de padrastos estão em situação pior do que aquelas criadas apenas por mães solteiras. A falta de laços genéticos pode fazer com que o padrasto relute em investir tempo e energia no desenvolvimento da criança, e alguns veem seus enteados como concorrentes pela atenção da mãe. Uma das descobertas surpreendentes da pesquisa familiar nos últimos anos é que a presença de padrastos pode, na verdade, agravar os problemas de criação dos filhos e aumentar os resultados negativos.
Crianças criadas sem a presença física e o compromisso emocional de um pai biológico estão em maior risco de sofrerem problemas emocionais, comportamentais e de saúde física. Elas têm menos sucesso escolar, são mais propensas a problemas sociais e, na vida adulta, mais vulneráveis a relacionamentos disfuncionais. Meninas sem pai têm maior probabilidade de se tornarem mães adolescentes solteiras. Meninos têm mais chances de se envolverem em atividades criminosas e desvios morais. Estudos afirmam que, após o divórcio, a qualidade e a quantidade do tempo que as crianças passam com seus pais diminuem drasticamente. Após alguns anos de divórcio, apenas 1 em cada 10 crianças tem contato semanal com seus pais, enquanto 2/3 não têm contato algum. Mesmo nos casos de pais divorciados que mantêm contato, esse contato é geralmente esporádico e superficial, sem oferecer benefícios significativos para a criança. Em outras palavras, enquanto o vínculo entre mãe e filho é primal e raramente se rompe, o vínculo de um homem com seus filhos depende muito de sua relação com a mãe. David Popenoe afirma: os homens tendem a ver o casamento e a criação dos filhos como um pacote único. Se o casamento se deteriora, a paternidade também se enfraquece. Se eles não estão casados ou estão divorciados, seu interesse e senso de responsabilidade pelos filhos diminuem drasticamente. Essa visão do casamento e da paternidade como um pacote explica por que, em quase todas as sociedades da história, o casamento sempre foi valorizado como uma instituição essencial para manter o homem ligado à esposa e aos filhos, como escreve Popenoe. Os homens têm a capacidade de ser pais, mas também de se desviar. Por isso, todas as sociedades bem-sucedidas impuseram sanções sociais para incentivar o comportamento paterno. A mais importante dessas sanções é a instituição do casamento, a mais universal de todas as instituições sociais. Até meados do século XX, o casamento era visto como um contrato sagrado, rompido apenas em situações extremas. Desde então, essa instituição tem se deteriorado rapidamente. Michael Lamb foca menos em sanções sociais e mais na influência direta dos pais no desenvolvimento dos filhos. Ele destaca que a participação ativa e contínua do pai é crucial para o bem-estar da criança, e o casamento, embora ofereça um contexto social estável para isso, não é a única via para garantir esse envolvimento. Ele aponta que o envolvimento ativo e emocionalmente presente de um pai é mais importante do que o status conjugal por si só. A revolução sexual dos anos 1960 foi um dos principais fatores que contribuíram para o declínio do casamento. Sob a bandeira da libertação sexual, a promiscuidade foi normalizada. Os homens abandonaram a monogamia e o casamento em favor de aventuras casuais. Quando a paixão ou o amor diminuem, ou quando um parceiro se sente insatisfeito ou incompleto, a separação, mesmo com filhos envolvidos, se tornou uma solução socialmente aceitável. O impacto dessa ausência pode ser profundo e duradouro para as crianças. David Popenoe escreve: não faz muito tempo que a revolução do divórcio foi retratada de forma positiva na cultura popular. Se a separação é melhor para os pais, pensava-se, não pode ser tão ruim para as crianças. O que mantém os pais felizes deve logo manter os filhos felizes também. Essa ideia, no entanto, é equivocada e muitas vezes serve como uma justificativa conveniente para os pais que se separam, sem considerar adequadamente o bem-estar emocional dos filhos. Casamentos disfuncionais e abusivos devem, sem dúvida, ser resolvidos para o bem de todos os envolvidos. Porém, a ausência paterna pode deixar feridas emocionais profundas nas crianças, que podem se manifestar na vida adulta. Para resolver o problema da ausência paterna, precisamos entender que a presença consistente e comprometida dos pais é vital para o desenvolvimento saudável das crianças. A sociedade, ao longo da história, reconheceu que para manter o pai engajado na vida dos filhos, é necessário estabelecer estruturas que incentivem esse envolvimento.
A ausência de um pai pode resultar em crianças que carregam feridas emocionais, como baixa autoestima e dificuldades em formar relacionamentos saudáveis, que podem afetar seu bem-estar e sucesso na vida adulta. Pais comprometidos desempenham um papel vital no desenvolvimento emocional e social das crianças. Segundo Angus Campbell, pais de filhos adultos e casados tendem a ser mais realizados, enquanto homens divorciados ou solteiros geralmente enfrentam maior insatisfação e dificuldade em formar laços sociais. A ausência paterna pode resultar em problemas de comportamento, dificuldades emocionais e relacionamentos disfuncionais nas crianças, que podem perpetuar esses padrões na sociedade. Como disse Cícero, o que a sociedade faz às suas crianças, essas crianças farão à sociedade.